Você já parou para refletir sobre a possibilidade de uma figura poderosa, como o Anticristo, surgir no cenário mundial? Não é algo que acontece da noite para o dia. Mas a Bíblia nos ensina que esse personagem, que se opõe a Cristo e busca dominar as nações, está prefigurado em antigas profecias. E o mais surpreendente é que muitos acreditam que esse poder pode vir da Europa, mais especificamente da Alemanha, um país com uma história cheia de impérios que marcaram o destino de milhões. Mas, será que a história se repete? Como entender as complexas mensagens das Escrituras sobre o Anticristo, Babilônia e os sinais dos últimos tempos? No vídeo de hoje, vamos explorar profundas passagens bíblicas, onde personagens como a besta e o falso profeta surgem, não apenas como símbolos, mas como figuras reais que desempenharão papéis cruciais no fim dos tempos. Junto com isso, vamos tentar entender o que a Bíblia realmente diz sobre Babilônia e o misterioso número de 2520 anos, uma profecia que poderia estar nos alertando para um grande poder mundial que virá após um longo período de desolação. Será que o futuro já está sendo traçado? E o mais importante, qual é o nosso papel nisso tudo? Como cristãos, devemos estar atentos às profecias e à palavra de Deus, que nos guia através dos tempos turbulentos. Eu te convido a assistir até o final, pois vamos desvendar esses mistérios bíblicos e nos preparar espiritualmente para o que está por vir. Antes de começarmos, se você ainda não é inscrito, aproveite e se inscreva no canal, pois muitos dos que assistem a vídeos como este não estão inscritos. Não deixe de ativar as notificações também, para que você não perca nenhuma revelação que pode transformar sua vida espiritual. No vasto campo das Escrituras, há muitas passagens que nos falam sobre o futuro e a vinda do Anticristo, uma figura que gera muitas dúvidas, temores e especulações entre os cristãos. Nos livros proféticos da Bíblia, especialmente no Apocalipse, somos apresentados a dois personagens que desempenham papéis fundamentais nesse contexto: a besta e o falso profeta. Mas o que isso realmente significa para nós hoje, na prática? A besta, descrita no Apocalipse 13, é uma criatura imensa e aterrorizante, que exerce um poder tão grande que o mundo inteiro se prostra diante dela. Ela se torna uma espécie de símbolo de um governo opressor e corrupto, que buscará substituir a verdadeira autoridade de Cristo. Sua chegada não é um simples acontecimento. Ela está ligada a um período de grandes tribulações e sofrimento para a humanidade. As pessoas, em sua angústia, vão olhar para a besta como uma solução temporária para seus problemas. Mas, como sabemos, todo poder terreno é efêmero e passageiro, e a verdadeira esperança só pode ser encontrada em Deus. E quem é o falso profeta? Ele aparece no Apocalipse 16:19, sendo uma figura que acompanha a besta e atua como um líder religioso, promovendo adoração e fidelidade à besta. Seu papel é enganar aqueles que buscam respostas espirituais, desvirtuando os da verdadeira adoração ao Senhor. Com o falso profeta, vemos a manifestação de uma religião falsa, que parece ter poder divino, mas está completamente desconectada da verdade da Bíblia. Como você pode perceber, essa dupla menos a besta e o falso profeta não é apenas uma questão política ou econômica, é uma questão profundamente espiritual. Eles representam a tentativa do inimigo de enganar os eleitos e distorcer a verdade de Deus. Para que possamos identificar essas figuras e entender suas intenções, é necessário estar atento às Escrituras, pois elas oferecem a explicação que precisamos para não cair em enganos. Passagens como em João 2:18, que nos fala sobre o Anticristo, nos ensinam que ele virá de entre nós, mas que já podemos começar a identificá-lo pelas atitudes e pelos sinais do tempo. Assim como a Bíblia nos alerta, temos que estar vigilantes, sempre em oração e reflexão bíblica, para que, quando esses sinais aparecerem, não sejamos pegos de surpresa. A questão não é apenas entender quem são esses personagens, mas saber como nos preparar espiritualmente para resistir às tentações e manipulações que eles podem trazer. Por isso, a nossa conexão com Deus deve ser profunda, enraizada na palavra, através de uma reflexão constante e da prática das lições que a Bíblia nos oferece. Em meio a esses tempos difíceis, a verdadeira segurança não vem das estruturas humanas, mas da nossa fé firme e da esperança em Cristo.
que nos garante a vitória sobre o mal. Essa visão do anticristo, da besta e do falso profeta nos desafia a olhar para a nossa vida com mais cuidado e discernimento. Como estamos nos preparando espiritualmente? Como estamos fortalecendo nossa fé para reconhecer os sinais do fim dos tempos, sem ser seduzidos pela falsa promessa de salvação que essas figuras oferecem? E mais importante ainda, como podemos ser fiéis a Deus em meio a esse cenário de engano? Quando pensamos na figura do anticristo, nossa mente muitas vezes é invadida por imagens assustadoras e cenas apocalípticas. Mas, para realmente compreender o significado profundo dessa palavra e o que ela representa nas Escrituras, precisamos olhar para ela com olhos de sabedoria e discernimento espiritual. O termo anticristo vem de duas palavras gregas: anti, que pode significar contra ou no lugar de, e Cristo, que significa ungido, ou seja, o Messias. O anticristo, portanto, é aquele que se coloca contra Cristo, ou que tenta tomar o lugar dele. De acordo com a Bíblia, o anticristo não é uma figura isolada, mas um espírito que já opera no mundo desde os tempos de João. Em João 2:18, lemos: Filhinhos, já é a última hora. E, como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que é a última hora. Esse versículo nos mostra que o anticristo não se limita a uma pessoa específica, mas abrange uma série de indivíduos e movimentos que se opõem à verdadeira fé cristã e tentam desviar os fiéis do caminho da salvação. O anticristo, portanto, é mais do que uma figura profética que surgirá no futuro. Ele representa um espírito de engano que já está presente no mundo. Essa oposição a Cristo se manifesta de várias maneiras, desde falsos mestres que ensinam heresias, até sistemas políticos e religiosos que se colocam como salvadores do mundo, sem reconhecer a soberania de Deus, em vez de apontar para a verdadeira salvação que vem de Jesus Cristo. Esses anticristos apontam para soluções temporárias e falíveis, que só levam à destruição. Em muitos aspectos, a figura do anticristo pode ser vista como uma personificação de tudo o que se opõe aos ensinamentos de Cristo. Como um salvador substituto, ele tenta atrair as pessoas com promessas de poder, riqueza e segurança, mas no fundo, está conduzindo-as para um caminho de destruição. É importante notar que ele se apresenta de maneira sedutora e convincente. O anticristo não virá com uma capa de maldade pura, mas com uma fachada de luz, para que muitos possam ser enganados. Esse é um ponto crucial para nossa jornada de fé. Entender que o anticristo está sempre buscando alternativas que nos afastem de Cristo. Ele tenta nos convencer de que existem outros caminhos para a salvação, além de Jesus, mas as Escrituras são claras. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14:6. O único caminho verdadeiro é Cristo, e qualquer outro caminho que se apresente como substituto é, na verdade, um caminho de engano e destruição. Por isso, a nossa missão é estar firmemente alicerçados na Palavra de Deus, para que possamos reconhecer as mentiras do anticristo e nos manter firmes na fé. A reflexão sobre o anticristo, portanto, nos desafia a avaliar nossa própria caminhada cristã. Estamos buscando a verdade de Cristo, ou estamos nos deixando seduzir por falsas promessas e soluções temporárias? Esse é um convite para fortalecer nossa relação com Deus e para vivermos em total dependência de Sua palavra, para que possamos resistir ao espírito de engano que atua no mundo. Ao pensarmos em Babilônia, muitos de nós imediatamente lembramos da antiga cidade que foi um dos maiores centros de poder e cultura do mundo antigo. Contudo, nas profecias bíblicas, Babilônia assume um significado mais profundo e simbólico, representando algo que vai além de uma mera cidade física. Em várias passagens, a Bíblia nos mostra que Babilônia é uma metáfora para um futuro poder mundial, um império que se erguerá nos últimos tempos e se oporá a Deus de maneira direta e ousada. No livro de Apocalipse, Babilônia é descrita como a grande prostituta que se senta sobre muitas águas. Apocalipse 17. Uma imagem poderosa de corrupção espiritual e moral. Babilônia, então, não é apenas a antiga cidade localizada às margens do rio Eufrates, mas um símbolo de um sistema mundial corrompido que tentará, de todas as maneiras, desviar as pessoas da verdadeira adoração a Deus. Ela representa um poder secular que busca tomar o lugar de Deus, promovendo a idolatria, a corrupção
e a opressão. Esse poder será grandioso, sedutor e capaz de enganar muitas pessoas ao redor do mundo, levando-as a se afastarem da verdadeira fé. Em Apocalipse 18, vemos a queda de Babilônia, o que é um sinal claro de que todo sistema de opressão, que se ergue contra Deus e suas leis, está fadado ao fracasso. A destruição de Babilônia não é apenas uma derrota de uma cidade física, mas a queda de um império global que busca estabelecer uma nova ordem, onde Deus é desafiado e sua palavra é negligenciada. Esse evento, embora seja futuro, serve como um lembrete para nós de que qualquer poder que se opõe a Deus está destinado a cair, não importa o quão grande ou poderoso pareça ser. Em um nível mais profundo, Babilônia também pode ser vista como um símbolo de tudo o que o mundo oferece, como alternativa à verdade de Cristo. As riquezas, o luxo, o prazer e os sistemas de governo corruptos que surgem no mundo são representações modernas da Babilônia bíblica. Esses sistemas são sedutores, prometendo felicidade e segurança, mas, na realidade, apenas afastam as pessoas de Deus e as conduzem para a destruição. O apóstolo João nos adverte em Apocalipse 18:4, sai dela, povo meu, para que não sejais cúmplices dos seus pecados, nem para que não participeis dos seus flagelos. Esse é um chamado para que os fiéis não se envolvam com o sistema de Babilônia, que pode se manifestar de diversas formas em nossa sociedade. A lição que tiramos disso é clara. Devemos estar vigilantes em relação aos sistemas e poderes do mundo que tentam nos seduzir. Babilônia não é apenas um império antigo, mas uma força espiritual, que ainda hoje tenta nos afastar da verdade. Em nossa vida diária, somos constantemente confrontados por Babilônias modernas, que nos oferecem um mundo melhor, mas que, na verdade, nos afastam do plano de Deus para nossas vidas. Para resistir a isso, devemos buscar a sabedoria da Bíblia, a orientação do Espírito Santo e viver em conformidade com os princípios divinos que nos protegem do engano. Portanto, a reflexão sobre Babilônia nos desafia a fazer escolhas conscientes, que não apenas busquem evitar a corrupção espiritual, mas também nos conduzam a um relacionamento mais profundo com Deus. Como estamos lidando com as influências de Babilônia em nossa vida? Estamos permitindo que sistemas de valores mundanos tomem o lugar de Deus em nosso coração? A resposta a essas perguntas é fundamental para a nossa jornada de fé e para a resistência ao engano que surge em tempos finais. A profecia registrada em Daniel 4 é uma das passagens mais fascinantes e simbólicas do Antigo Testamento. Nesse capítulo, o rei Nabucodonosor, um dos governantes mais poderosos da Babilônia, tem um sonho perturbador sobre uma grande árvore que se estende até o céu, proporcionando sombra e abrigo para todas as criaturas da terra. No entanto, essa árvore é cortada, e apenas o tronco com as raízes permanecem. Em seguida, Daniel interpreta o sonho e revela que a árvore representa o próprio Nabucodonosor, e o corte da árvore simboliza a queda do rei Nabucodonosor. O grande monarca babilônico era um homem de poder absoluto, mas sua arrogância e soberba o levariam à queda. O sonho profético de Daniel revela a humilhação que ele sofrerá, sendo expulso de seu trono e vivendo entre os animais, como se fosse um louco, até que reconhecesse que Deus é o soberano sobre todas as coisas. Daniel 4, 34-35. Essa visão não apenas predizia o julgamento de Nabucodonosor, mas também tinha uma mensagem mais ampla, que se estendia além de sua vida e governo. A árvore que é cortada e depois cresce novamente simboliza o surgimento de um novo império, um novo governo mundial, que tomaria o lugar da Babilônia. O fato de a árvore ter raízes remanescentes sugere que, embora o Império Babilônico caísse, a sua influência e o seu legado continuariam a afetar os impérios posteriores. O Império Babilônico representava um poder que tentava dominar o mundo inteiro, mas assim como a árvore foi cortada, ele também seria destruído por um poder superior. No entanto, a restauração da árvore sugere que outro império surgiria, e a profecia de Daniel se estende para além de Nabucodonosor, falando sobre a evolução de impérios e a dinâmica dos governantes mundiais. Essa visão não é apenas sobre a queda de um império específico, mas sobre o modo como os impérios se sucedem e a soberania de Deus sobre todas as nações. A árvore que cresce novamente também pode ser vista como um símbolo do renascimento,
ou da restauração de um novo poder, que surgiria após a queda da Babilônia. Para nós, hoje, essa profecia pode ser vista como um lembrete de que os governos humanos e as nações estão nas mãos de Deus. Eles podem parecer imbatíveis e poderosos por um tempo, mas nada escapa ao controle divino. Ao olharmos para o mundo hoje, com os inúmeros impérios e governos que buscam dominação, devemos lembrar que no final é o reino de Deus que permanecerá, e todo poder terreno será submisso à sua vontade. Em uma perspectiva mais pessoal, essa profecia nos desafia a refletir sobre o que estamos buscando construir em nossa própria vida. Estamos construindo uma árvore de poder, orgulho e vaidade como Nabucodonosor? Ou estamos fundamentando nossa vida em princípios que são eternos e sólidos? Devemos sempre lembrar que, como seres humanos, nossa tendência é buscar poder e controle. Mas ao final, a verdadeira autoridade pertence a Deus. Em momentos de dificuldades, podemos confiar que Ele está no controle, e que, mesmo quando os impérios ao nosso redor caem, Ele permanece firme, e sua soberania nunca será desafiada. Essa lição de humildade e dependência de Deus nos ensina a manter os olhos firmes em sua autoridade, e nos dá esperança de que, embora o mal possa parecer prevalecer por um tempo, a justiça de Deus triunfará no final. Ao refletirmos sobre essa profecia, somos lembrados de que todos os impérios humanos, sejam eles grandes ou pequenos, estão sujeitos ao plano divino. Ao mergulharmos mais profundamente na profecia bíblica, encontramos uma das previsões mais intrigantes e complexas em relação ao tempo. A profecia dos 2520 anos, descrita no livro de Daniel. Essa profecia está vinculada ao destino de Babilônia e de outros impérios, e traz à tona o uso da numerologia bíblica para revelar padrões divinos no decorrer da história humana. O capítulo 4 de Daniel, que vimos anteriormente, fala sobre o Império Babilônico e sua queda. Mas essa profecia numérica se liga a um aspecto mais longo da história, que parece prever o surgimento de um novo poder mundial. Após um período de 2520 anos, a origem dessa profecia está em uma parte muito específica de Daniel 4:16, onde fala sobre um tempo de 7 tempos durante o qual Nabucodonosor perderia sua razão e viveria como um animal. Muitos estudiosos interpretam esse período de 7 tempos como um ciclo de 7 anos. Mas, ao olharmos mais amplamente para as Escrituras e para a história dos impérios, podemos observar que esse número é muito mais significativo. Quando os estudiosos calculam os 7 tempos multiplicados por 360 dias, que era o padrão utilizado na antiguidade, obtemos um total de 2520 anos. A interpretação dessa profecia é fascinante e desafiante ao mesmo tempo. Segundo a tradição de interpretação profética, Babilônia, representada por Nabucodonosor, estaria sem um governante legítimo durante 2520 anos antes do surgimento de um novo poder mundial que tomaria seu lugar. Este período do 2520 anos é muitas vezes visto como uma era de transição, onde o antigo poder de Babilônia seria substituído por uma nova ordem, que acabaria também se opondo a Deus de alguma forma, conforme as profecias de Apocalipse. A profecia, portanto, é uma previsão não apenas da queda de Babilônia, mas do surgimento de novos impérios e sistemas de poder que exerceriam autoridade sobre o mundo. Mas qual é a relevância dessa profecia para nós hoje? A resposta é que a profecia dos 2520 anos não é apenas um marcador de tempo, mas também um lembrete da soberania de Deus sobre a história. Mesmo que os impérios da Terra se ergam e caiam, Deus está no controle absoluto de tudo. Através dessa profecia, podemos entender que o curso da história mundial não é aleatório, mas parte de um plano divino muito maior. As datas, os períodos e os eventos que marcam a ascensão e a queda das nações são conhecidos por Deus desde a fundação do mundo. Além disso, essa profecia nos convida a refletir sobre como Deus tem um plano para a humanidade e como Ele está trabalhando na história de uma maneira que, muitas vezes, não podemos compreender em sua totalidade. A Duracal dos 2520 anos nos ensina que o tempo de Deus não é o mesmo que o nosso. Ele não é limitado pelo nosso entendimento do tempo, mas age de acordo com a sua perfeita sabedoria e vontade. Por isso, quando olhamos para o futuro e contemplamos os eventos que estão por vir, devemos lembrar que Deus está no controle
e que nada escapa ao seu conhecimento. Mesmo que pareça que os impérios do mundo estejam dominando, ele já tem um plano para a restauração e a justiça. Essa profecia também nos ensina a viver com a certeza de que tudo está debaixo do governo soberano de Deus, mesmo em tempos de dificuldades, crises ou incertezas. Podemos ter a certeza de que Deus está orquestrando os eventos de acordo com seu propósito perfeito. E como cristãos, devemos nos manter firmes na fé, sabendo que em seu tempo, Ele cumprirá as promessas feitas a seus servos. Ao explorarmos as profundezas das profecias bíblicas, especialmente aquelas relacionadas ao Anticristo e ao surgimento de um novo poder mundial, alguns eventos históricos mais recentes se tornam particularmente interessantes à luz das Escrituras. Um desses eventos é a ascensão de Helmut Kohl à chancelaria da Alemanha em 1982, sem passar por uma eleição direta. Esse fato, para muitos estudiosos da profecia, está ligado à ideia de que a Bíblia não apenas revela o futuro de potências antigas, mas também aponta para os sinais dos tempos atuais. Se olharmos com atenção para a história da Europa e suas mudanças políticas, podemos ver como essa transição se encaixa no grande quadro profético traçado no Antigo Testamento e no Novo Testamento. A partir de um ponto de vista bíblico, especialmente no contexto das profecias de Daniel e Apocalipse, a ascensão de Kohl foi vista como um evento simbólico. Muitos acreditam que a Alemanha, com sua importância estratégica e econômica, tem um papel central nas últimas profecias, especialmente naqueles momentos que envolvem o Anticristo. Helmut Kohl não foi escolhido por meio de uma eleição popular, mas através de uma decisão política, o que, para alguns, simboliza o surgimento de uma liderança que não é eleita pelo povo, mas que assume o controle com um propósito maior, muitas vezes oculto, no plano divino. Esse detalhe, em 1982, em que Kohl assume sem a necessidade de passar por um processo democrático, é considerado por alguns estudiosos como o início de uma nova fase de poder para a Alemanha, que futuramente poderia se tornar um centro de influência política e econômica no cenário mundial. O fato de a Alemanha, e mais especificamente a Europa, estarem envolvidas em um processo de unificação durante a década de 1980, também contribui para a interpretação de que este poderia ser o sinal de que o velho Império Romano, que, segundo muitos estudiosos, simboliza o Anticristo, menos começaria a se reerguer de uma forma diferente, mais subtil e oculta. Na Bíblia, especialmente no livro de Daniel e em Apocalipse, falamos de um poder que surgiria das terras do antigo Império Romano. A Alemanha, que faz parte dessa região histórica, tem sido observada como um possível ponto de origem do Anticristo. Não porque um líder específico como Kohl fosse o próprio Anticristo, mas porque os eventos políticos e a ascensão de novos poderes podem ser um reflexo do cumprimento de certas profecias que envolvem a Alemanha, ou a Europa em geral, como um ponto central de atividade no fim dos tempos. Esse tipo de conexão entre eventos modernos e as profecias antigas nos leva a refletir sobre a maneira como Deus trabalha nos bastidores da história, muitas vezes usando líderes e mudanças políticas que parecem insignificantes para nós, mas que fazem parte de um plano maior e divino. A ascensão de Kohl não é apenas um evento isolado, mas um sinal de que o plano de Deus para os últimos dias está em andamento. Para nós, como cristãos, esse tipo de profecia nos chama a viver com discernimento e vigilância, sabendo que os sinais estão ao nosso redor, e que o cumprimento das promessas de Deus não está restrito apenas aos eventos antigos da Bíblia, mas também aos tempos modernos. Em um nível mais pessoal, essa reflexão sobre a ascensão de líderes e impérios nos desafia a confiar em Deus em todos os momentos da história, sabendo que, mesmo quando não conseguimos compreender o propósito por trás de certos eventos, Ele está conduzindo tudo de acordo com o seu plano perfeito. Assim, devemos estar preparados para os sinais e aprender a discernir os tempos, lembrando que nossa verdadeira esperança e segurança não vem dos governos ou das potências do mundo, mas de Deus e da sua soberania. Ao analisarmos a ascensão da Alemanha e seu papel na unificação europeia, é impossível não notar como os eventos se alinham de forma intrigante com as profecias bíblicas que falam sobre o fim dos tempos. A Alemanha, especialmente durante o período de Helmut Kohl, desempenhou um papel central na construção de uma nova ordem política na Europa, um movimento que foi visto por muitos como um passo significativo
para o que poderia ser o retorno simbólico de Babilônia, como alguns estudiosos das Escrituras acreditam. A ideia de que a Alemanha possa ser uma chave para o cumprimento de profecias do Antigo Testamento e do Apocalipse está enraizada em uma leitura detalhada das Escrituras. Babilônia na Bíblia representa não apenas um império poderoso, mas também um símbolo de um sistema global que se opõe a Deus e que, nos últimos dias, poderia ressurgir de alguma forma. Quando olhamos para a Alemanha, com sua história de poderio militar e político, podemos perceber como, simbolicamente, ela se alinha com os padrões descritos nas profecias bíblicas. A unificação da Alemanha, em 1990, sob a liderança de Kohl, é vista por muitos como um marco importante no cenário europeu e global. Kohl, que liderou o processo de reunificação após a queda do Muro de Berlim, não foi apenas uma figura política, mas alguém cujas ações podem ser interpretadas como parte de um movimento divinamente orquestrado para restaurar um poder central na Europa. A profecia de Babilônia, portanto, pode ser vista como algo que não se limita a uma cidade física, mas a um sistema de governança e poder mundial. E a Alemanha, com sua liderança na unificação da Europa, parece ser uma peça central neste tabuleiro de xadrez profético. Além disso, ao refletirmos sobre as Escrituras, vemos que a Bíblia descreve Babilônia como um império que exerce grande poder, influencia as nações e desafia a autoridade de Deus. A ascensão da Alemanha à proeminência na Europa, após a Segunda Guerra Mundial e, especialmente, após a reunificação, traz à tona a ideia de que o que aconteceu fisicamente na Alemanha, de certa forma, reflete a reconstrução de um sistema global que também se opõe aos princípios divinos. Essa visão simbólica de Babilônia como algo mais do que apenas uma cidade nos leva a uma reflexão sobre o papel das potências mundiais nos eventos dos últimos dias e como elas estão, de alguma forma, alinhadas com as forças que buscam substituir o governo de Deus. Porém, não podemos olhar para esses eventos apenas com uma perspectiva de desespero ou temor. Pelo contrário, a Bíblia nos ensina que, embora os sistemas do mundo possam se alinhar com o que é profetizado, nossa esperança e fé devem estar firmemente enraizadas em Cristo. Ele é aquele que tem o controle sobre todas as nações e impérios. E no fim, será Ele quem estabelecerá seu reino eterno e imbatível. Para o cristão, as lições que tiramos disso são de vigilância, discernimento e confiança em Deus, independentemente dos impérios que se levantam ao nosso redor. Ao refletir sobre o papel da Alemanha e o simbolismo de Babilônia, somos convidados a ver além da política e dos eventos históricos, e a focar naquilo que Deus está fazendo nos bastidores da história mundial. Ele está cumprindo suas promessas e preparando o terreno para o retorno de Cristo. E enquanto aguardamos, devemos nos lembrar de viver em fé, sabendo que o domínio de Deus é superior a qualquer império terrível ou poder humano. Ele permanece soberano, e seu plano é perfeito. Quando falamos sobre o futuro do Anticristo, muitos cristãos se perguntam de onde ele surgirá e como reconheceremos seus sinais. As Escrituras, especialmente no livro de Apocalipse, descrevem um personagem que será uma figura de grande poder, capaz de enganar as nações e de se opor a Deus de uma maneira sem precedentes. Em muitas interpretações proféticas, acredita-se que o Anticristo emergirá da Europa, com ênfase especial na Alemanha, traçando paralelos com figuras históricas como Adolf Hitler e impérios passados. O Anticristo, como figura central das profecias sobre os últimos tempos, é descrito no Novo Testamento como alguém que tomará o poder, de forma astuta, subindo ao domínio mundial, de maneira que muitas pessoas não perceberão o perigo até que seja tarde demais. No livro de Daniel e em Apocalipse, vemos que ele será um líder carismático, capaz de manipular as massas e de estabelecer um governo global que irá desafiar a soberania de Deus. O Anticristo usará seu poder para estabelecer uma falsa paz, um falso sistema de justiça. Mas, como sabemos, sua verdadeira intenção será a destruição do povo de Deus e o estabelecimento de um império de opressão e pecado. A Alemanha, com sua história de grandes impérios e líderes poderosos, é vista por muitos como a região da Europa, de onde o Anticristo pode surgir. Não estamos falando, é claro, de uma relação direta com Hitler,
mas de uma analogia que é feita entre os impérios históricos e a forma como o anticristo poderá se apresentar ao mundo. Hitler, como sabemos, foi um líder que não só conseguiu ascender ao poder de maneira imprevisível, mas também criou um império que, durante sua existência, foi um reflexo de um sistema de controle e manipulação. A Alemanha, sendo o centro do Terceiro Reich, se torna um símbolo das potências que, nos últimos dias, podem ser usadas por Deus para cumprir suas profecias. Porém, a comparação entre Hitler e o Anticristo não é apenas histórica, mas também teológica. A ascensão de Hitler ao poder foi vista como uma manifestação de um espírito de opressão e controle, que, de certa forma, pode prefigurar o tipo de domínio global que o Anticristo exercerá. Este líder, de acordo com as Escrituras, será alguém que não só terá poder político, mas também espiritual, proclamando-se como a resposta para todos os problemas da humanidade. Uma espécie de salvador global, que enganará milhões. Esse poder será, sem dúvida, um reflexo do desejo humano de criar um sistema que substitua Deus. Um sistema onde o homem tenta encontrar a salvação e a paz longe dos ensinamentos bíblicos. É importante lembrarmos que a Bíblia nos alerta sobre a vinda de um império que será completamente oposto ao reino de Deus. No livro de Apocalipse, fala-se da besta que subirá do mar, com grande poder e autoridade, e que se oporá a tudo o que é santo. Muitos acreditam que a Alemanha, com sua capacidade de se reerguer após a destruição e sua posição estratégica na Europa, desempenha um papel simbólico no cumprimento dessas profecias. No entanto, a Bíblia também nos ensina que não devemos temer, pois, apesar da ascensão do Anticristo e de seus seguidores, o reino de Deus é eterno, e ele já preparou uma vitória final sobre todas as forças do mal. Este é o momento para refletirmos sobre o que a Bíblia nos ensina acerca da vinda do Anticristo e do papel das potências mundiais no cumprimento das profecias. Como cristãos, devemos estar vigilantes, orando e nos mantendo firmes na fé, sabendo que nosso Salvador, Jesus Cristo, já conquistou a vitória sobre o mal. O que resta a nós é viver em esperança e confiança, aguardando com fé o retorno de Cristo, que trará a verdadeira paz e justiça para a terra. Aprofundando-nos nas profecias de Daniel, encontramos uma das passagens mais intrigantes, a que se refere ao período de 2520 anos, um número que tem causado bastante debate entre estudiosos da Bíblia. Esta profecia está registrada no capítulo 4 do livro de Daniel, onde o profeta descreve o sonho do rei Nabucodonosor sobre uma árvore que seria cortada, mas depois voltaria a crescer. Esse símbolo é interpretado como uma visão da queda e do retorno do poder de Babilônia, sugerindo um longo período de desolação até que uma nova potência surgisse para cumprir os planos divinos. O número 2520 é considerado significativo porque representa um ciclo profético que, segundo muitos estudiosos, simboliza o período em que Babilônia ficaria sem um governante verdadeiro, ou sem sua autoridade reconhecida. Quando analisamos a história de Babilônia, percebemos que, após a queda do Império Babilônico nas mãos dos persas, a cidade e seu poder foram diluídos. Mas a profecia sugere que uma nova forma de Babilônia surgiria após esse período de transição, trazendo consigo a formação de um novo império mundial. O interessante dessa profecia de Daniel é que muitos acreditam que o período de 2520 anos se cumpriu de forma precisa, a partir de 605 a.C., quando Babilônia começou sua ascensão como império, até o ano de 1917 d., quando as últimas formas do império estavam de certa forma desmoronando. Nesse intervalo de tempo, observamos o surgimento e a queda de vários impérios mundiais, como os persas, os gregos e os romanos, que por sua vez prepararam o terreno para a ascensão de um novo poder, mais uma vez conectado com a Babilônia profética. Além disso, a profecia dos 2520 anos é vista como uma antecipação do momento em que a autoridade de Babilônia, ou qualquer império semelhante, seria restaurada de uma forma que desafiaria o domínio de Deus, como está descrito nas profecias do Antigo Testamento. Muitos acreditam que essa restauração é uma referência ao surgimento de um poder mundial, que, embora aparentemente traga prosperidade e ordem, acabará por se opor a Deus e ao seu povo. No entanto, a Bíblia nos garante que, mesmo diante de todo esse poder, o domínio de Deus prevalecerá. A vitória final é de Cristo,
E nada nem ninguém pode superar seu governo. Ao refletirmos sobre o cumprimento dessa profecia, somos desafiados a reconhecer o papel das nações e dos impérios no cumprimento do plano divino. Entendendo que, embora possamos ver períodos de desolação e aparente ausência de liderança divina, Deus está sempre no controle. Ele permite que os impérios se levantem e caiam, mas seu plano de redenção e restauração nunca falha. Esse ensinamento nos convida a viver com confiança na soberania de Deus, sabendo que, independentemente das circunstâncias, Ele é o verdadeiro governante de todas as coisas. A profecia dos 2520 anos também nos ensina a importância de estudar a Bíblia com diligência e cuidado, pois, através de uma análise profunda, podemos perceber como cada detalhe das Escrituras aponta para a soberania de Deus sobre a história humana. Ao refletir sobre isso, somos chamados a fortalecer nossa fé e a aguardar com esperança o retorno do nosso Senhor, que trará a restauração definitiva, onde todas as coisas serão feitas novas. Você já pensou sobre o impacto de tudo o que discutimos hoje? As profecias bíblicas, tão profundas e reveladoras, apontam para um futuro em que a humanidade será desafiada de maneiras que ainda não conseguimos compreender completamente. O Anticristo, Babilônia, o número 2520. Tudo isso são sinais que nos lembram da importância de estarmos firmes na fé e atentos à palavra de Deus. E se você chegou até aqui, é porque o Senhor está tocando o seu coração, preparando você para entender o que está por vir. Agora, eu quero ouvir de você. O que pensa sobre as profecias que discutimos? Como você acredita que o futuro será moldado pela vinda do Anticristo e pelo cumprimento dessas profecias? Deixe seu comentário abaixo, pois sua opinião é muito importante para nós. E claro, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo que possa transformar a sua vida e te fortalecer espiritualmente. E antes de ir, temos uma recomendação especial para você. Clique no vídeo que aparece na tela, pois temos uma nova mensagem poderosa para compartilhar com você, que vai continuar esse aprendizado profundo sobre as Escrituras e como elas se aplicam à nossa vida hoje. Muito obrigado por assistir e que Deus te abençoe em sua jornada de fé. Eu sou Miguel e estarei sempre aqui, compartilhando com você os segredos da Bíblia e as lições que Deus preparou para todos nós. Até o próximo vídeo.